Olá, irmãos, todos bem? Espero que sim. Vamos começar mais uma semana, né? Uma semana de luta, uma semana de desafios. Já há um mês nesse sistema estranho, né, de quarentena. Mas vamos começar essa semana, como sempre começamos, na presença do Senhor, mediante a palavra de Deus. Por isso eu quero convidar você a ficar com a gente. Muito bem, queridos. Se não bastasse todos os problemas que já temos, né? Temos aí enfrentado outros extravírus, né? Com relação à política, todo o sistema financeiro, outras dificuldades. E, sinceramente, isso causa no nosso coração bastante frustração, desânimo, né? Mas justamente reflete algo que em nós, que é algo natural em nós, que é justamente um desejo no nosso coração de justiça, de integridade, de honestidade, de satisfazer isso e ver isso, que temos um mundo e pessoas que nos cercam, pessoas de verdade, pessoas verdadeiras, pessoas honestas, né? Isso é um desejo do nosso coração, isso faz parte da nossa vida, a não ser que a gente tenha um coração totalmente deturpado, totalmente avesso à verdade, à moralidade, né? Como existem de fato pessoas que não se importam com isso. A maioria das pessoas, né? Os cristãos sente isso, esse desejo de ter um país melhor, uma sociedade melhor, mais ética, mais honesta, mais correta, né? Queremos nos satisfazer nisso. Mas o problema é quando o nosso coração acaba migrando, né, ou tentando satisfazer, buscando numa direção que não seja em Cristo Jesus, né? Mais do que nunca nós queremos uma satisfação, né? Buscamos essa satisfação pela segurança, a liderança, a integridade. E o resultado de quando nós buscamos isso no caminho que não seja Cristo, justamente é a decepção e a frustração, como nós temos vivido nos últimos dias aí, onde agora estamos no meio de uma guerra política, né? De quem é o mais moral, de quem tem a mais integridade, de quem é mais reto e justo. É uma guerra midiática virtual, né? Quem tem agora é o cavaleiro, né? Que defende a bandeira da guerra contra a corrupção, né? Da imoralidade, da falta de ética. Quem será esse novo baluarte, né? E a gente já viu ao longo da história aí que todos os personagens, desde o passado, no passado, no presente e no do futuro, que está surgindo o próximo aí, né, que defendem essa bandeira de agora de toda a moralidade da ética, acaba mal, tá bom? Desculpa até parecer da minha parte quase que de ser cético em relação a isso, mas de fato é isso mesmo, que quando nós colocamos a nossa esperança nisso, quando colocamos a nossa satisfação nessa questão ética e moral nos homens e não em Cristo Jesus, que transforma o coração das pessoas, vai ficar frustrado, vai ficar chateado, vai ficar decepcionado. Por quê? Porque é Jesus que transforma o coração das pessoas, porque é o Senhor Jesus que muda e que traz agora essa transformação de coração. As pessoas defendem bandeira da moralidade, da ética, disso muitas vezes como uma forma, né, teatral e que não tem isso no coração. Tá bom? A gente tem descoberto isso, né? Pessoas que defendem a moral, a ética, mas apenas com uma bandeira de fachada, tá bom? E os marqueteiros sabem muito bem explorar isso. Mas existe uma pessoa que não nos decepciona. Existe uma pessoa que jamais vai nos frustrar em relação aos seus valores, à sua ética, à sua moral. E essa pessoa, vocês sabem muito bem, que é Jesus Cristo. Os próprios inimigos de Jesus, em Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 16, reconheceram isso. Claro que de uma forma muito debochada, bajuladora,
irônica, mas reconheceram a integridade de Cristo Jesus, a verdade, a honestidade de Jesus. Os próprios inimigos dele perceberam isso. Diz assim o texto: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Nesta pequena passagem aqui, nessa pequena declaração, apesar de toda a bajulação desonesta dessas pessoas, apesar de toda a incoerência dessas pessoas que indagam Jesus Cristo, há uma verdade no que eles dizem. Ele é íntegro, ele não ensina os caminhos de Deus conforme a verdade e não se deixa influenciar por ninguém. Ou seja, mesmo de forma bajulada, falsa da parte deles, eles estão falando uma verdade sobre Jesus. É claro que eles não reconhecem essa verdade, né? Porque de fato Jesus é esse que é íntegro, é reto, que ensina o caminho conforme Deus, e é a verdade. Ele é a única pessoa que nos satisfaz, que satisfaz o desejo do nosso coração de integridade, de moralidade e de justiça. O próprio Pilatos, quando condena Jesus Cristo, vai dizer que por algumas vezes que não existe, eu não tenho o que condenar esse homem, eu não tenho uma acusação fundamentada e verdadeira sobre esse homem, mas mesmo assim o condena. O outro texto de Lucas 16, de 14 a 15, é muito interessante, porque vai dizer que esses que andam agora no caminho da moralidade, da ética, e que defendem essa bandeira quase que de uma forma de idolatria, né, messiânica, não se passa de um fariseu. Olha só, os fariseus que andavam, Lucas capítulo 16, de 16 de 14 a 15, vai dizer: os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. É engraçado, e isso não é ruim, mas olha como a nossa sociedade agora defende toda uma bandeira de integridade, uma bandeira de justiça, de moralidade, e isso é bom, mas quase que de uma forma farisaica. Porque esses mesmos que estão defendendo toda uma moralidade, uma integridade, são os mesmos que promovem muito no seu dia a dia pequenas corrupções, mentirinhas, falsidade, e que são personagens que aos olhos de Deus sabe que estão errados. São pessoas que simplesmente querem aparentar para as pessoas, mas no fundo do seu coração não passa de farisaísmo, como os próprios fariseus aqui. Por isso, meus irmãos, olha só, já temos muitos problemas nos nossos dias para a gente entrar nessa discussão. Quem é o paladino? Quem é o guerreiro da moralidade? Não é político nenhum, não é nenhum membro de imprensa, ou é Cristo Jesus. Ele nos satisfaz. Ele traz ao nosso coração a verdadeira satisfação pelo desejo de moralidade, de ética. Ele é o exemplo a ser seguido. Por isso, meus queridos, não fique guerreando na internet por uma personalidade, ok? Não fique aí achando agora que um ou outro tenha menos razão do que sobre a verdade, porque todos estão errados, guardadas as devidas proporções, mas o único correto é Cristo Jesus. Enquanto falamos demasiadamente de presidente, de Moro na vida, de vírus, nos esquecemos de falar daquele que é o varão perfeito, aquele que de fato
agiu corretamente. Aquele que de fato é o exemplo de honestidade e de integridade. Nós nos esquecemos do único justo e reto que transforma os corações. Nós nos esquecemos do único justo e reto que transforma corações corruptos e desonestos. Por isso, irmãos, pare de brigar por juiz, por presidente, por uma moralidade que o mundo não consegue proporcionar. Pare de ficar brigando de quem tem mais integridade que o outro, se ele não consegue proporcionar. O único que consegue proporcionar isso é Cristo Jesus. Não entre nesse jogo satânico que nos desvia do foco, de quem tem a razão, de quem está a integridade, de quem está agora com toda a verdade. Nenhum deles. Porque tudo isso repousa sobre Cristo Jesus. A nossa satisfação de justiça, de integridade e de moralidade está em Cristo Jesus, que não nos frustra, que não nos decepciona e que sempre tem a verdade. Nesta semana que estamos começando, que o Senhor te dê paz ao seu coração. Que Deus te ajude a lidar com toda a frustração. E olha só, é um bom momento para nós abandonarmos a idolatria de políticos. É um bom momento para abandonarmos, pedir perdão para Deus, porque eu fico guerreando, idolatrando personalidades políticas corruptas, mal intencionadas, que se utilizam da bandeira da ética, mas se utiliza da questão antiética para se manter no poder ou alcançar o poder. Nessa história, não tem santinho. Peça perdão para Deus, porque talvez até então sua frustração seja fruto, assim como a minha, seja fruto de idolatrar muitas vezes personalidades. Mas deveríamos adorar a Cristo Jesus. Que nessa semana você, em nome de Jesus, abandone esse pecado e adore mais aquele que satisfaz todo o nosso desejo de justiça, de integridade e de moralidade. E que Cristo Jesus possa promover em nós integridade, justiça e moralidade. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma boa semana, em paz, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Um abraço.